como eu mudei de vida apenas fazendo alterações no meu estilo de vida. Eu vou contar uma história para vocês que é a respeito de como foi mais ou menos a cronologia que aconteceu, com as alterações, com as mudanças que eu fiz no meu estilo de vida. Então, assim, de forma mais resumida, desde criança eu já tenho algo assim, uma tendência em restringir açúcar, restringir esses alimentos mais ultraprocessados, porque a minha família é mais, digamos assim, conservadora na questão alimentar, tem uma alimentação mais tradicional, daquelas alimentações mais antigas, de priorizar alimentos de verdade, evitar industrializados, né? Chamava de porcaria, tudo que não fosse arroz, feijão, carne ou aquelas coisinhas mais naturais, né? A minha família, por exemplo, minha mãe, minha tia, meus avós, então eles sempre priorizaram comer pouco açúcar. Eu via na casa da minha mãe que ela já substituiu, desde que eu me entendo por gente, ela não usa açúcar adicionado nas suas bebidas, por exemplo, no seu leite, no seu café, no seu suco, nunca colocava açúcar, era sempre adoçante. Então, desde que me entendo por gente, na casa da minha mãe, utilizava adoçante. Então, eu venho já com isso na cabeça, né, desde da criação, de não comer açúcar, utilizar adoçante, por ser mais saudável. Mas, como todo mundo tem o viés, né, aprendeu de que a gordura fazia mal para a saúde, né, gordura de origem animal. Também em casa era mais controlada a questão de gordura, por causa desse medo, mas no geral, assim, uma alimentação mais saudável. Ao longo da minha formação, quando eu estudava medicina, eu tentava comer mais saudável, eu acabava diminuindo bastante carne e gordura, porque eu tinha uma sensação de que me dava mais cansaço, aí eu pensava que era por causa da carne, por causa da gordura, que fazia pesar o estômago e dava mais sono, então geralmente ia para esse lado aí e acabava restringindo proteína e gordura animal. Mas na verdade eu acredito que eram os carboidratos refinados que eu comia, né? Arroz, macarrão, mandioca, batata, e comia carne, aí se sentia mal e jogava a culpa na carne, né? Mas beleza, tentava comer um pouquinho mais saudável ali e tinha uma vida relativamente saudável, um pouco mais de peso, ganhando peso, gordinho, né? Depois que eu terminei a faculdade, já comecei a fazer exercício físico, passei ali mais ou menos uns 7, 8 meses sedentário, comendo mal, comendo porcaria, quando eu comecei a dar plantão, né? Aquela vida estressante de plantão, você não tem tempo para nada, não tem comida saudável na maioria dos hospitais, é pouca proteína, bastante carboidrato, come muita besteira nos intervalos do plantão, acaba comendo lanche. Então, assim, uns 7, 8 meses bem sedentário, comendo uma dieta bem suja. Aí que eu me despertei, comecei a ter um pouquinho mais de tempo, comecei a academia e comecei a ajustar a alimentação. Desde quando eu estava na faculdade, no final da faculdade, eu já tinha, no finalzinho da faculdade, quando eu terminei medicina, estava perto de começar, não, antes de pegar o CRM para começar a trabalhar, eu tinha já conversado com meu avô, que eu morava com meu avô, né, tinha comentado com ele da gente cortar o pão francês. Então a gente ia cortar o pão francês e ia começar a comer mingau de aveia e ovo cozido de manhã. Então, comia mingau de aveia, ovo cozido, e daí, desde então eu já não comi mais pão no café da manhã. Então o pão francês já saiu da minha dieta, 7, 8 anos que eu não como pão francês pela manhã. Aí comecei a fazer exercício físico, mudar a alimentação, melhorou um pouquinho, emagreci, ganhei um pouquinho de massa muscular. Depois de um tempo, eu comecei a fazer residência de anestesia, a alimentação ficou um pouquinho bagunçada também, mas mesmo assim restringia carboidrato, só que não comia tanta proteína e gordura animal, estava ali dentro do peso, mas sem fazer exercício físico. Depois eu desisti da anestesia, eu fui ficar um ano trabalhando. Nesse um ano foi que eu comecei a restringir bastante o carboidrato, só que manter baixa em proteína e gordura. Comia pouca gordura, tinha medo da gordura, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então acabava me sentindo bem fraco. Comia aveia, granola, pouca gordura de origem animal, pouca proteína. Fazia exercício físico todos os dias na academia e não tinha muitos resultados. Então tinha uma barriguinha ali, não ganhava tanta massa muscular, muito cansaço, ia na academia me arrastando no final do plantão e era essa vida que eu levei durante um ano. Comecei a fazer a residência de cirurgia geral, agora estou no R3 no último ano. No primeiro ano, aquela porcaria, né, só comendo porcaria, tomando muito energético, só que já evitava um pouquinho, comia pouco carboidrato, comia mais salada e no hospital, a comida do hospital é restrita em proteína, tinha apenas uma pequena porção de proteína. Fiquei um ano, né, o primeiro ano inteirinho de cirurgia geral comendo desse jeito. No segundo ano, acho que na metade do segundo ano, ano passado, na metade do ano passado, eu resolvi mudar minha alimentação. Falei, não, vou comer mais proteína, comecei a ler, estudar, começar a comer mais proteína animal, manter restringindo os carboidratos. Então, comia bem pouco carboidrato e aumentei bastante a quantidade de proteína. Aos pouquinhos, estudando, fui descobrindo o mito do colesterol e fui aumentando também a gordura. Então, resolvi fazer os testes de fazer alguns períodos de carnívora. Foi quando o reviravolta aconteceu na minha vida. Quando eu fiz 15 dias, não, fiz uma semana, 7 dias só com carne.
eu percebi o resultado, estava ficando muito mais animado, mais energia, a minha cabeça estava melhor, sentia uma clareza mental, o desconforto abdominal do carboidrato desapareceu a partir do meio do ano passado, quando eu zerei carboidrato. Então, os benefícios foram aparecendo e eu fui cada vez mais me adaptando a essa dieta. Agora, hoje, eu costumo dizer que eu faço uma dieta cetocarnívora, né? Eu faço carnívora de segunda a sexta-feira, somente com carne, bastante carne e gordura de origem animal. E nos finais de semana eu me permito comer, quando eu tenho vontade de comer alguma fruta, uma nata com algum tipo de fruta, aquelas frutas menos adocicadas. E estou indo muito bem. Nunca tive uma performance igual eu tenho hoje. Eu me sinto melhor do que todos os anos anteriores, de todo tipo de dieta que eu fiz, exercício físico. As melhores retornos que eu tive do meu exercício físico está sendo agora, quando eu restringi carboidrato e aumentei proteína e gordura de origem animal. Então, o que eu recomendo para vocês é o seguinte: aumente proteína e gordura de origem animal. Não se esqueça de aumentar a gordura na sua dieta. Se você comer apenas proteína, carne magra, você vai se sentir mal, você vai ter compulsão alimentar e vai acabar tendo recaída e vai voltar a comer, vai perder ali, vai chutar o balde e vai acabar comendo muito carboidrato. Então, o segredo está na gordura. Lembre-se também que se você restringir bastante o carboidrato ou cortar os carboidratos, você vai ter menos insulina no seu organismo. A insulina, ela promove reabsorção de sódio e água a nível renal. Então, se você tem insulina baixa, você tende a perder mais sódio e água na urina, você vai perder mais sais e água. Então, você precisa repor, fazer uma hidratação bem feita e repor, às vezes, sódio, potássio e alguns outros eletrólitos. Então, eu costumo tomar bastante, uma vez por dia, pelo menos, uma água com sal integral. Isso ajuda bastante na hidratação e na reposição de sódio. Tá? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Se vocês conhecem alguém que vive um efeito sanfona, tenta emagrecer, chuta o balde, começa a comer tudo de novo, tem compulsão alimentar, tem problemas com a alimentação para emagrecer, para controlar a doença, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, se inscreva no canal, pode me acompanhar também no Instagram, que eu falo bastante sobre dieta, sobre saúde em geral, e ative o modo Saúde Fortaleza e venha comigo aprender sobre saúde de verdade.